Nunca li uma revista em quadrinho. Repito, nunca li uma revista em quadrinho. Nenhuma, de espécie alguma. Nunca vi um desenho animado. Nunca. Não tive atividade lúdica. O desabafo foi feito pelo ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, durante o encerramento de um seminário sobre o trabalho infantil em Brasília. O presidente do TST assumiu que foi trabalhador infantil e se emocionou. Também fui menino pobre de rua. Engraxate, lavador de carro, vendedor ambulante, entre tantos outros ofícios. Porque praticamente não tive infância. Somente trabalho duro, estudo. A realidade do trabalho infantil mudou muito no país, mas muito pouco desde 1999. Na década de 90, cerca de 8 milhões de crianças e adolescentes estavam nesta condição, de acordo com o ministro Lélio Bentes, que atualmente coordena a campanha nacional contra o trabalho infantil. Segundo ele, crianças e adolescentes ainda são submetidas ao trabalho como tarefa diária. É muito importante que aquelas pessoas que ainda não perceberam a gravidade da situação da exploração do trabalho infantil e que às vezes, até por desinformação, levam para suas casas adolescentes para prestar serviços, empregam nos seus pequenos negócios menores de 16 anos de idade, que se elas não compreenderem por si próprias o mal que estão fazendo, que elas sejam censuradas pela sociedade. Dados divulgados no último censo em 2013 confirmam uma quantidade ainda elevada de crianças trabalhando no Brasil. Entre 5 e 9 anos de idade, somam 61 mil trabalhadores infantis. Entre 10 e 14 anos, este número sobe para 779 mil. E 2 milhões entre 15 e 17 anos de idade. Geralmente, são crianças e adolescentes de famílias pobres que recebem benefícios de programas do governo federal. Os pais, quase sempre desempregados, estimulam a prática do trabalho desde muito cedo. A partir dos 13 eu concordo, porque ele tem que aprender, né? Tem que começar a ter uma noção do que é trabalho, por quê que ele precisa trabalhar, então a partir de 13 anos eu tenho uma ideia maior sobre isso, né? Eu tenho um filho meu aqui com 20 anos de idade, ele começou a trabalhar na feira comigo com 10 anos de idade. Hoje ele é um menino estudioso, trabalhador, um menino que não me dá dor de cabeça de nada, não me dá trabalho. No Espírito Santo não existem dados estatísticos sobre o número de crianças e adolescentes que se encontram nessa condição. O que se sabe é que eles circulam entre um município e outro, atrás do dinheiro, fonte de renda familiar. Geralmente estão nas ruas, nas feiras livres, em espaços públicos como a praia e também nas lavouras no interior do estado. Muitas crianças trabalhando nas feiras livres, nas praias públicas, nas ruas, vendendo doces, balas, no trabalho doméstico, na lavoura. Então, e nos comércios pequenos também, né? Esses escondidos que grande parte das vezes as crianças executam atividades perigosas e que podem comprometer não só o crescimento dela, mas também o rendimento escolar e também comprometer até a própria vida, né? Muitas crianças se acidentam no trabalho porque elas não estão completamente desenvolvidas. E nem sempre esses dados eles chegam porque as crianças ou os pais não notificam, né, quanto à existência deste acidente vinculado ao trabalho. Essas crianças e adolescentes nem sempre estão dispostos a conversar sobre a tarefa que estão desempenhando nas ruas.
olham desconfiados, fogem da câmera e do microfone. Parece que a realidade em que vivem incomoda até a eles próprios. O trabalho infantil é notório que causa baixa autoestima, exclusão, sentimento de revolta, de abandono, de falta de perspectiva, e todos esses sentimentos reunidos são ingredientes para a criminalidade. Nós acompanhamos por um tempinho esses 3 menores. Eles trabalham nesta rodovia federal, a BR-262, uma das mais movimentadas do país e que corta Cariacica, município da Grande Vitória. Este menor de 10 anos trabalha há pouco mais de um mês. E este outro, um adolescente de 16 anos, trabalha há 1 ano na rua e ajuda no orçamento familiar. Por semana aqui eu tiro uns 300, por aí. O que você faz com esse dinheiro? Eu ajudo dentro de casa, também dou minha mãe para ela juntar, guardo um dinheiro no banco, compro algumas coisas. Preciso comprar as coisas com meu dinheiro mesmo. Esse dinheiro é para você? É, Você ajuda em casa, com a sua família, como é que é? ajudo a comprar as coisas que faltam. O que você já comprou com esse dinheirinho que você ganha? Já comprei roupa pra mim, camisa, as coisas que preciso em casa. Este outro menor, de apenas 8 anos, diz que está ali só para acompanhar os 2 amigos. Mas a parte que chama mais atenção na entrevista do adolescente é que ele já se considera um empresário do comércio de rua. É melhor vender do que ficar aí, ó, igual os outros aí. Tem tanta gente que tá vendendo droga aí, fazendo coisa errada, eu tô aí trabalhando aí. Dá pra tirar um dinheiro bom aqui, ainda mais que eu sou empresário agora, né? Botei isso pra trabalhar pra mim. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em consonância com a Constituição Federal do Brasil, aos 14 anos, o adolescente cadastrado pode trabalhar como menor aprendiz e é capacitado para desenvolver essa função sem prejuízos à educação, à integridade física e à saúde. Dos 16 aos 18 anos, é permitido o trabalho desde que o ambiente não seja insalubre, que não seja atividade perigosa ou atentatória moral e que não seja também no período noturno, das 10 da noite às 5 da manhã. No Brasil, o Tribunal Superior do Trabalho quer erradicar o trabalho infantil no país. E aqui no estado, passos importantes estão sendo dados entre o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal do Trabalho e as prefeituras municipais, com ações de conscientização, entre elas a Feira Livre do Trabalho Infantil. Em Vila Velha, segundo o maior município do Espírito Santo, as feiras estão sendo visitadas por esses servidores públicos da Prefeitura e do Ministério Público do Trabalho. Eles chegam munidos desse material didático que informa a população sobre as consequências do trabalho infantil. Livretos, adesivos, leques com ilustrações bem criativas são utilizados nesse trabalho de conscientização. As pessoas recebem e ficam curiosas, mas por enquanto têm opinião formada sobre o assunto. Mas antes eles estarem trabalhando do que eles estarem roubando a gente, fazendo o que eles estão fazendo de errado aí, cara. Existem estatísticas que desmentem os mitos de que o trabalho infantil colabora para afastar a criança da criminalidade. Na verdade, trabalho infantil e criminalidade andam juntos. Outra ação do MPT no Espírito Santo são essas reuniões com os educadores dos municípios. Por meio da escola, a conscientização das crianças e adolescentes deve passar pelos professores e gestores. E se lembram do adolescente de 16 anos? Pois é, ele admite que trabalha durante o dia, estuda à noite, mas que estudar mesmo só quando sobra um tempinho. O fato de você estar aqui toda tarde na rua não prejudica os estudos? Não, prejudica não. Na minha opinião, não. Caso você não estuda, então? Estudo também, quando tem uma horinha vaga, aí eu vou e estudo. Então, mas mesmo assim você tem notas boas, como é que é? Minhas notas não é tão boas assim não, mas tô aí, dá pra passar.
Nesta hora de estar neste trabalho, que não é devido para a sua idade, para o seu psicológico, ele poderia estar fazendo coisas que é devido para a idade dele. O seu filho, você gostaria que ele estivesse neste lugar? Ou você gostaria que ele estivesse numa aula de inglês, numa aula de dança, numa aula de outra língua? Então, é isso a nossa pergunta. E até mesmo da nossa classe média. Eu, por exemplo, que eu via, assim, não às vezes como um trabalho infantil, mas eu não quero meu filho lá carregando numa feira alguma coisa. Eu quero que ele esteja numa aula de outra língua, numa aula de informática. Na verdade, a questão do trabalho infantil não é simples de ser resolvida. A construção de políticas públicas mais eficientes depende de cada um de nós, de cobrarmos das autoridades o cumprimento da legislação vigente e de chamar cada instituição à responsabilidade. A depender daquilo que o gestor, seja o prefeito ou os secretários, de cada pasta, a vontade deles, política deles, nós conseguimos mais ou menos entraves. A obrigação eles têm, porque está prevista na Constituição Federal, o artigo 227, onde diz que nós devemos dar uma proteção integral ao menor, à criança, ao adolescente e ao jovem. Então, isso não é uma faculdade do gestor, isso é uma obrigação do gestor, que é se preocupar com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Mas, por enquanto, crianças e adolescentes estão pelas ruas, feiras, trabalhando sem qualquer noção dos malefícios que esse trabalho precoce pode trazer à saúde, ao desenvolvimento social e econômico. Se esquecem que estão deixando de lado um direito, o de ser criança, de poder brincar, de experimentar o lúdico, de ter lazer e de ter outras prioridades na vida, como, por exemplo, a educação. Se reconheçam como explorados e recorram a quem puder, ao Ministério Público, aos próprios pais, ao Estado, para se libertarem. O meu recado é no sentido de que se enxerguem como explorados pela situação de trabalho infantil. Não me vanglorio, porém, de haver sido menino trabalhador precoce. Tornei-me um adulto sério demais. Eu diria até um homem sem graça nenhuma. Hoje eu me pergunto, como teria sido melhor se eu houvesse sido apenas uma criança estudante? Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado. Mas nada pode ser modificado até que se enfrente.